Olha só, por um lado, gente, uma vitória do São Paulo é interessante, importante para o São Paulo, porque coloca o São Paulo ainda numa briga, né, por alguma coisa, que grande parte dos torcedores não imaginam que seja, mas que pode ser também, até mesmo uma briga aí para uma vaga a Libertadores de América, né? A gente vendo o São Paulo jogar, a gente acha que isso é mesmo provável, né? Não, é um tanto quanto improvável, em virtude da maior parte dos jogos do São Paulo em que o time não joga bem. Mas se nós olharmos para o que o São Paulo jogou hoje, podemos afirmar que o São Paulo tem condição, sim, de beliscar alguma coisa importante nessa temporada. Por um lado, portanto, temos o São Paulo, né, que sinaliza algo que ainda pode acontecer. Por outro lado, né, gente, o Bahia, com essa derrota, sinaliza que não vai, né? Não tem jeito, o Bahia continua a ser aquela equipe que consegue algum resultado importante, anima o seu torcedor, aí depois consegue um resultado negativo, né? Depois, né, daquela derrota no Clássico, eu imaginava que o Bahia tivesse uma reação. Essa reação deu sinal de que aconteceria, uma reação importante, também na qualidade do jogo. E hoje, contra o São Paulo, o que a gente viu em campo foi, de novo, um Bahia que não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Então, ou seja, por um lado, o torcedor do São Paulo sinaliza para o seu torcedor, né? Perdão, o time do São Paulo sinaliza para o seu torcedor que alguma coisa pode acontecer. Por outro lado, o time do Bahia sinaliza para o torcedor e torcedora do esquadrão de que nenhum time sabe o que está acontecendo, o que está fazendo em campo e o que quer, evidentemente, o que quer, né? O que deseja, né? Com essa temporada, né? O fato, gente, é que o Bahia está começando a se afastar da zona de classificação a Libertadores de América, né? Pouco a pouco, ainda está presente nela. Mas neste momento está na parte da classificação indireta, né? Ou seja, o Bahia já não iria mais para a fase de grupos. O Bahia, né, no caso, ficaria na fase prévia da Libertadores, né? Claramente, se nenhum time brasileiro conseguir conquistar aí a Sul-Americana e também a Copa Libertadores de América, né? O que é uma possibilidade, né? De que os times brasileiros não conquistem tanto Sul-Americana como também Libertadores de América nessa temporada. Né? Pode ser que consiga as duas Copas, mas pode ser que não consiga, pela primeira vez em muito tempo, nenhuma dessas Copas. Ok? Então vamos lá. Olha só, gente, antes de continuar com essa conversa, só chamar sua atenção aqui para o patrocinador aqui do canal, tá? Que é a Melbet. E aí, quando a gente fala de Melbet, de patrocinador aqui do canal, vem em questão esse tema, né, que parece um tabu das casas de apostas, né? Não é um tabu. Todos os times do Brasileirão são patrocinados pelas bets, né? Nos estádios, você vai encontrar inúmeras placas, né, de propaganda sobre as bets, né? Então, qual é o problema do canal falar também sobre as bets? Problema nenhum, né? A questão, na verdade, é a seguinte: o apostador tem que ter mais de 18 anos, como a gente sabe. E mais, o apostador tem que saber que quando ele aposta, ele pode ganhar e ele pode perder. Né? Envolve riscos de derrota, de perder, de ganhar, né? Envolve riscos de se divertir e também de se chatear, razão pela qual é necessário apostar com cautela, com sabedoria, com objetividade, estudando cada lance da partida, né? Controlando o processo do apostar, né? De fazer a aposta, e não sendo controlado por este processo. Dito tudo isso, né? Qual é a questão? A questão é a casa de aposta. Qual que tem que ser? Tem que ser a Melbet. Por quê? Porque precisa ser uma casa de aposta de confiança, tá? Séria. Embora a Melbet seja nova aqui no mercado brasileiro, quem está por trás da Melbet eu conheço já há mais de 3 anos e meio. Eu garanto para você, pode confiar, que é realmente bacana. Eu vou colocar aqui para você na tela, tá? Algo bastante interessante, que são as odds, né? Desconsidere aí as odds, no caso, do jogo do São Paulo. Vamos ver se bateu? Vamos ver se bateu. Olha aí. Vou colocar justamente no meio aqui, né? Para ficar bem legal aqui. A Jossa tá pondo a sua cara. É de propósito, tá? Você vai ver, ó, São Paulo. Olha a odd que estava dando para o São Paulo aí. 2,1. Vamos combinar que, diante do momento da equipe, não era uma odd pequena, né? Agora, se liga na odd aí do Botafogo contra a equipe do Santos, tá? Olha para essa odd aí de empate, por exemplo. Que interessante, tá? Se você reparar, você vai encontrar que a odd de vitória ou empate do Santos também é interessante, tá? A Grêmio contra a equipe do Juventude também é uma odd bastante alta para o contexto desse jogo, né? O Juventude é um time muito frágil fora de casa, Bragantino contra o Vasco da Gama também, e Palmeiras contra o Cruzeiro. Ou seja, olha as odds, esta é uma grande vantagem da Melbet. Então, se você curte apostar, né, é maior de idade, faz aposta sabendo que pode perder ou ganhar, você precisa conhecer a Melbet. Usa o link que está no comentário fixado, tá? Cadastre-se lá e coloque o código JOSABR para você dobrar o seu depósito. Beleza, gente? Ok. Vamos lá. Então, o que acontece? O São Paulo começa com muita vontade, né, acertando muito bem na troca de passes.
lá no primeiro terço do campo, né? E nessa transição ali para o segundo terço do campo. Quando passa para o campo de ataque, a coisa tende a se complicar um pouquinho na maior parte das partidas. O que hoje aconteceu de muito bom para o São Paulo é que essa transição do meio para o ataque acabou funcionando melhor na partida de hoje. Este foi um ponto bastante alto da equipe do São Paulo, algo que a gente precisa considerar, né? Ou seja, essa transição da bola, ela foi muito mais qualificada do meio de campo para o ataque. Além do que, essa transição do meio de campo para o ataque foi feita hoje com muito mais velocidade. Então, o São Paulo acertava no toque, né? O São Paulo acertava também na qualidade do toque e também na velocidade correta que foi aplicada a esse jogo, tá? O São Paulo jogou com uma linha de 3, né? Que é o preferido aí pelo Crespo, né? Com o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, tá? Essa linha de 3, ela foi hoje também protegida, muito bem protegida, por essa segunda linha que fica à frente, tá? Que é composta foi composta hoje pelo Mike, né? Pelo Bobadilla, pelo Paulo Maia e pelo Enzo Dias. Sobretudo Pablo Maia, né? Que se grudava muito nessa primeira linha, gerando ali uma certa proteção e uma tranquilidade para que os demais jogadores dessa segunda linha conseguissem fazer essa transição. A grande parte dessa transição se deu muito bem em termos de velocidade, pela velocidade dos dois jogadores de lado, tanto o Mike quanto também o Enzo Dias. A transição para meio de campo, para ataque, se deu muito bem, teve muita qualidade, em virtude da qualidade do toque, né, da condução do toque, da condução de qualidade. Isso foi feito por dois jogadores neste caso aí, tá? Na minha opinião, pelo Marcos Antônio e também pelo Enzo Dias, que neste caso ele ganha em termos de entregar qualidade na velocidade, né? E também entregar qualidade no toque de bola. O Enzo Dias, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida. E fácil, tá? Jogou muita bola o Enzo Dias, né? Mas muito mesmo. Gostei do Marcos Antônio, gostei também do Bobadilla, mas eu acho que o Enzo Dias foi melhor, né? O Lucas um pouco perdido, mas teve momentos altos e baixos. O Luciano também. Acho que o Luciano, momentos de altos e baixos, mas hoje, na minha opinião, no geral, fez uma grande partida. Por outro lado, o esquadrão foi com o Arias, né? O David, o Mingo e também o Iago, né? O Acevedo, o Jean Lucas, né? Que, na minha opinião, tá. Assim, é muito preocupante, na minha opinião, a situação do Jean Lucas, né? O Jean Lucas, de certa forma, ele está sendo muito sobrecarregado nesse time do Bahia, na minha opinião. O Rogério Ceni precisa tomar cuidado com isso. Isso não fez com que ele hoje jogasse uma partida ruim, longe disso, tá? Mas eu acho que é uma sobrecarga sobre esse jogador, tá? O meio de campo do Bahia, portanto, teve aí o Acevedo e o Jean Lucas, é muita qualidade, né? Tanto aí na proteção, como também na condução, né? À frente, Ademir e Rodrigo Nestor, centralizado, que é um jogador que, para mim, ainda é um jogador que eu questiono um pouco, né? E o Thiago ali aberto. À frente, o William José, tá? Acho que não funcionou essa transição aí para o ataque quando foi necessário fazer, tá? Se por um lado a gente tem o Jean Lucas, né, muito, na minha opinião, sobrecarregado no meio de campo, que outros jogadores não estão conseguindo entregar muita qualidade, né? Por outro lado, nós temos na condução do meio de campo para o ataque, a gente tem o Ademir, na minha opinião, também sobrecarregado. E não somente isso, o Rogério precisa, na verdade, fazer esse jogo acontecer pelo lado esquerdo, tá? Por quê? Porque tá ficando um tanto quanto visado esse lado do Ademir. E hoje o Ademir, embora, é curioso falar isso, porque o Ademir não fez a partida ruim, mas ao mesmo tempo, o Ademir hoje foi, assim, totalmente bloqueado pelo Enzo Dias. Enzo Dias fez o que quis com o Ademir nessa partida, tá? Então, veja, o São Paulo consegue a vantagem muito rapidamente, e a partir daí, gente, termina o primeiro tempo com 2-0, né? Logo no começo do jogo, faz um gol, que dá a tranquilidade que talvez a equipe não tivesse, né? Mas aí o que acontece? A equipe do São Paulo ganha essa tranquilidade e aí passa a fazer um jogo ainda mais defensivo, especulativo, esperando o Bahia. E aí, gente, aquela história, né? O Bahia tem essa qualidade no meio de campo, tá? O Bahia tem essa qualidade aí para fazer essa transição. Quando chega no campo de defesa do adversário, aí aparecem as limitações, né? E são limitações que já estão presentes há muito tempo, né? E que o Rogério Ceni precisa dar um jeito nisso daí, né? Precisa fazer acontecer. Então, veja, era previsível a maneira como o Bahia chegava ao ataque, na maior parte do tempo, pelo setor do Ademir, né? Pelo setor direito, que é o setor do Ademir. Ao mesmo tempo, essa bola, quando ela voltava para trás, ela não encontrava necessariamente os jogadores do Bahia
livres para recebê-la. Encontrava jogadores do Bahia, na maior parte do tempo, bloqueados pela marcação do time do São Paulo, que hoje fez realmente uma grande marcação. Então, por um lado, a gente teve um time que foi competitivo, né, que soube marcar, soube retirar os espaços do seu visitante, né, e soube ter a tranquilidade para transitar do seu campo de defesa para o meio campo e campo de ataque quando isso foi necessário, né. Funcionou. Por outro lado, a gente teve um time que, diante desses desafios, não conseguiu apresentar novamente capacidade para superá-los. Então, sabe qual é um problema do Bahia, na minha opinião? Um dos problemas do Bahia é que o time ele é psicologicamente muito frágil, tá? É muito frágil psicologicamente. Isso significa também que o Bahia precisa de fatores, tá? Ações, né? Eventos circunstanciais, tá? Para que o seu jogo aconteça. Isso não é pouca coisa não, tá? Que eu tô falando aqui. Então, por exemplo, o São Paulo fez um gol aos 7 minutos, né? E aí se tranquilizou muito. Também se tranquilizou muito, porque também é um time pouco confiável. E que precisa de fatores circunstanciais para conseguir ficar muito bem dentro do campo, né? Então, se o Bahia tivesse feito um gol aos 7 minutos, saído à frente do marcador, é muito improvável que o São Paulo tivesse toda aquela tranquilidade que apresentou durante a partida, e seria muito provável que o Bahia tivesse toda a tranquilidade que a gente viu justamente no time do São Paulo, né? Então, o que acontece? Um time forte mentalmente é aquele time que supera, né, os desafios colocados pelos seus adversários. Um time mentalmente forte é aquele que consegue reverter situações difíceis dentro de campo, né? Um time frágil psicologicamente, mentalmente, é aquele time que sucumbe rapidamente diante de algum tipo de derrota. Quando as pequenas derrotas aparecem, esse time acaba ficando cada vez mais para baixo. Que derrotas? De que derrotas eu estou falando? Por exemplo, levar um gol do adversário, né? Conseguir fazer uma jogada e quando chega ali à frente do gol do adversário, acaba desperdiçando a jogada. Acaba rematando de qualquer jeito. Essas coisas, como elas não funcionam, elas vão acometendo, né, o time de de uma certa instabilidade, né, que vai ficando cada vez pior. Então, aos 20 minutos do primeiro tempo, o Bahia já está perdendo de 1-0. O Bahia segue a chegar, né, ali ao terço final do campo, terço inicial da defesa do São Paulo. Chega ali com certa qualidade. Essa qualidade ela vai se perdendo ao longo do jogo, tá? Por quê? Porque à medida que o time tenta e não consegue, o time perde, né, confiança naquilo que está fazendo. Se o time chega à frente, faz uma jogada, constrói uma jogada interessante e arremata e não sai o gol, né, o time precisa entender que tem condição de criar, né, tem condição de fazer jogadas parecidas e, num certo momento, vai conseguir fazer o gol, né? Mas quando o time ele é frágil mentalmente, quando isso acontece, ele vai se derrotando. Então, o Bahia é um time que vai se boicotando. E esse boicote que o Bahia pratica em relação ao seu próprio futebol é algo com o que o seu técnico precisa lidar, né? Ele mesmo, que às vezes, na minha opinião, abaixa um pouco a cabeça, parece que fica ali conversando consigo próprio, né? Tentando ali contornar, tentando ali, enfim, debater com o seu próprio desespero, né? Então tem uma questão mental nesse time do Bahia aí, e acho que isso também pode explicar esse momento do time que às vezes sinaliza que pode conseguir muita coisa, e em outros momentos sinaliza que não vai conseguir nada, né? E este Bahia dos últimos jogos, né? Das últimas rodadas, é muito o cenário desse Bahia desde a chegada da SAF, gente, tá? Que em alguns momentos mostra para o torcedor que vai, e em outros momentos mostra que não. É uma pena, porque é muito importante que o esquadrão dê certo, eu já falei isso, inclusive num vídeo aqui deste canal, tá? Então, para o torcedor do São Paulo, foi importante essa vitória. O time conseguiu jogar bem, o time fez uma partida legal, uma partida competitiva, uma partida correta, né? Que pode dar confiança. Coloca o São Paulo aí, neste momento aí, a 8 pontos atrás do Bahia. Olha a diferença. 8 pontos atrás do Bahia, né? E, na verdade, aí, a 6 pontos atrás do Botafogo, que estaria na zona de classificação indireta a Libertadores neste momento, tá? O Bahia está com 49 pontos, né? O Botafogo tem 46, o São Paulo tem 41. Né? Entre essas equipes tem o Fluminense, que neste momento está com 44 pontos, tá? Lembrando que a equipe do Fluminense, a equipe do Botafogo, né, tem um jogo a mais do que o Bahia, razão pela qual, se o Botafogo vencer o seu compromisso de amanhã, pode igualar em pontuação aí o esquadrão, tá? E
O Fluminense tem também uma quantidade de pontos menor, tem 20, de jogos, né? Tem 29 jogos, enquanto o Bahia já tem 30 partidas, né? Se o Fluminense ganhar, coloca pressão também sobre a equipe do Bahia. Ou seja, tá? Essa vaga da Libertadores do Bahia, ela está ameaçada. E não é somente a vaga, né, a classificação direta à Libertadores de América, mas a própria vaga, a classificação indireta, está ameaçada. Então o Bahia precisa parar de praticar altos e baixos sob o risco de não conseguir ir à Libertadores. E vamos combinar uma coisa aqui, tá? Para a SAF do Bahia, é um fracasso não ir sequer à Libertadores de América, tá? Quanto ao São Paulo, torcedor de São Paulo, se for Libertadores, tá beleza, tá? Se não for Libertadores, eu acredito que tem muito torcedor que entende que se o time não continuar caindo, né, caindo na tabela, e se o time não dialogar num certo momento com a zona do rebaixamento, já está muito bom. Até porque muitos torcedores estão completamente desencantados, não somente com a equipe de São Paulo, mas com a gestão do clube, né? A gestão, hoje, ela entra em campo, de certa forma, através das suas ações, né? Tudo isso, tudo que ela faz de errado, né, respinga claramente no vestiário e também dentro de campo, tá? Então, o torcedor do São Paulo, neste momento, vive um tanto quanto essa desilusão, tá? Agora, nada com uma vitória como essa para trazer um pouco de alegria também, importante para o torcedor e para a torcedora do Tricolor do Morumbi, tá? Então, foi uma noite que termina aqui no Brasileirão com, né, uma certa alegria, né, entregue aí à torcida do São Paulo, muito bacana, ao mesmo tempo lamentável, né, que o Bahia de novo, né, mostrou que é um time que não vai para lugar nenhum, de altos e baixos, e eu acredito que isso acontece sobretudo em virtude da fragilidade mental que cerca esse time do Bahia, meus amigos e minhas amigas. Então é isso, gente, forte abraço a todos, grato por ficarem comigo neste vídeo aí até o final.